Nesse vídeo, eu vou começar aqui mais um curso, que é o curso de Supabase com Android Studio. Nessa primeira aula, eu vou mostrar como fazer a integração do Supabase no seu projeto Android utilizando a linguagem Kotlin. Então, o primeiro passo aqui é a gente criar um projeto no Android Studio. Eu vou criar um projeto chamado aplicativo de teste, porque a ideia é mostrar as funcionalidades do Supabase. O Supabase é um back-end as service, ou seja, é uma plataforma de back-end que oferece diversos serviços como autenticação, banco de dados, armazenamento. Tem a mesma proposta do que o Firebase, só que é melhor, porque é open source, é de código aberto e o plano gratuito é muito mais generoso, vem sendo aí uma das melhores opções para quem está criando SaaS, micro SaaS e também é muito utilizado nas aplicações, aplicativo Android, iOS, vem sendo aí um dos principais back-ends aí, muito fácil de implementar e muitas funcionalidades interessantes. Então, nessa aula, a gente vai fazer a implementação completa da forma correta. Vamos abrir o Android Studio, vamos vir aqui em Project, New Project, vou criar um novo projeto em Jetpack Compose, Empty Activity, Next e o nome do aplicativo eu vou chamar aqui de aplicativo de teste. Aqui eu vou manter com.marcos aplicativo de teste, vou salvar dentro de Android Studio Projects, padrão, API mínima 24 e o Build Configuration, a gente vai usar o Kotlin DSL que é o recomendado. Vamos clicar em Finish e aguardar o projeto ser carregado. Enquanto o projeto é carregado aqui, eu vou minimizar e eu vou acessar o site oficial do Supabase. Então você vai acessar o Google, vai digitar aí, ó, Supabase. E esse daqui é o site oficial, supabase.com. Vou deixar o link na descrição para você acessar também. Chegando aqui no site do Supabase, você consegue ver as principais empresas que estão utilizando o Supabase. Nós temos a Lovable, que é uma plataforma aí de inteligência artificial, Vibe Code, né, que cria sites, aplicativos, utiliza o Supabase como integração dos seus projetos. Nós temos o GitHub, que utiliza o Supabase, o Figma, entre outras empresas que nem estão listadas aqui, mas que utilizam o Supabase por debaixo dos panos ou como forma de integração. Nós temos aqui o pricing, né? Os preços, temos 4 planos, que é o plano free, você pode começar de forma gratuita, sem pagar nada. Nós temos o plano Pro, que é o mais popular, você vai pagar $25 por mês. O plano Team, que é o plano Time, o plano Equipe, $599 por mês. E o plano Enterprise é um plano que você vai ter que entrar em contato com o pessoal lá do Supabase para poder fazer um plano customizado. Isso aqui é um plano para empresas. O plano gratuito, você consegue ter até 50 mil usuários ativos na sua aplicação, 500 megas de banco de dados, que é uma quantidade muito grande, 5 GB de egress, 5 GB de cache de banco de dados, né? E também do storage, e 1 GB para você armazenar arquivos, fotos, vídeos, PDF, JSON. Esse 1 GB aqui é referente ao storage. E você tem acesso à comunidade. Então, o plano gratuito, para a grande maioria das pessoas, até 50 mil usuários, tá tranquilo. Dá para usar o banco de dados numa quantidade muito boa e também dá para usar outras funcionalidades. Passou de 50 mil usuários, está com 70 mil, 100 mil usuários, aí você precisa ir para o plano Pro, que é o plano de $25. E aí vai aumentar muito mais aqui, né? 100 mil usuários ativos, 8 GB por projeto de banco de dados, 250 GB de cache, esse aqui é do storage, entre outros tipos aí de benefícios. Bacana? Backup de banco de dados automático e por aí vai. Para você criar uma conta, você vai vir aqui em Start Your Project. Você precisa criar uma conta aqui. Você pode criar uma conta utilizando o seu perfil do GitHub, uma conta do ChatGPT ou usando e-mail e senha. Eu recomendo você usar e-mail e senha por ser mais fácil, mas você pode criar também com essas duas opções aqui. Você vai colocar o seu e-mail, a sua senha e você já consegue criar uma conta. Vai chegar uma confirmação no seu e-mail e aí você consegue progredir aqui comigo no vídeo. Eu vou criar uma conta aqui e eu já volto. Depois que você criar uma conta, você vai cair nessa tela aqui, ó, que você precisa criar uma organização. A organização é para você poder configurar o seu plano. E dentro dessa organização, você vai ter vários projetos referente às suas aplicações, seja web
ou mobile. Você pode ter vários projetos dentro de uma organização. A organização é como se fosse a sua empresa. Se você tiver uma empresa, você pode colocar o nome da sua empresa aqui, ó, no nome da organização. Caso você não tenha uma empresa, você pode colocar um nome fictício de uma empresa ou até mesmo o seu nome. O mais importante aqui é que você entenda que você precisa configurar essa organização para poder criar os projetos. No meu caso aqui, eu vou colocar o nome da minha empresa, que é a Stack Mobile, mas se você não tiver, não tem problema, só colocar o seu nome. Vou colocar aqui Stack Mobile. Aqui é o tipo, né? Essa conta é para você, então você pode colocar só personal. É educacional? Você coloca educacional. É para sua startup? Você tem uma startup, uma agência? Company. Company é empresa. Você pode colocar company. Nesse caso, eu vou colocar aqui que é educacional, porque eu estou ensinando vocês. Eu vou configurar como uma conta educacional. E aqui é o plano. Você tem o plano Free, você não vai pagar nada, o plano Pro e o plano Team. Mantenha o Free e a gente vai criar a organização. Aqui é o Project Name, ou seja, o nome do projeto, o nome do primeiro projeto que você vai configurar para a sua organização. Nesse caso, como a gente está criando uma aplicação aqui chamada de aplicativo de teste, eu vou chamar aqui o nome do projeto, o projeto que vai estar no Supabase, que vai ser conectado com o meu projeto que está no Android Studio. Então eu vou colocar aqui, ó, aplicativo de teste. Aqui em Database Password é a senha do seu banco de dados. Você precisa criar uma senha forte aqui, ou você pode gerar essa senha com o gerador de senha do próprio Supabase. Se você clicar aqui, ele vai gerar uma senha super forte. É o que eu recomendo. Clica aqui em copiar e salva essa senha num bloco de notas. Caso você precise acessar, o seu banco de dados através de uma plataforma de vibe coding ou por qualquer funcionalidade que você precisa implementar, às vezes você precisa dessa senha do banco de dados para liberar o acesso, tanto na questão de privilégios quanto em plataformas de terceiros. Então, copia essa senha aqui, salva em algum local seguro e a gente vai continuar. Aqui na região é a região onde vai estar o seu servidor. Nesse caso, nós temos América, Europa, Ásia, Estados Unidos aqui, regiões específicas. Tudo isso vai depender do país que você está morando agora. Nesse caso, eu estou morando no Brasil. Se você estiver na América aí, pode colocar América, que é o recomendado. Vai ser muito mais rápido o nosso servidor, porque ele vai estar pegando aí com uma latência mais baixa. Vamos manter aqui a segurança padrão habilitada, que é o Enable Data API, e também a gente vai colocar aqui esse Expose New Tables. Aqui nas RLS, você pode ou não marcar essa opção, que são as políticas de segurança. Nesse caso, eu vou fazer isso daqui depois. E aqui em Advanced Configuration é o banco de dados. Por padrão, o Supabase ele utiliza o PostgreSQL, que é um banco de dados relacional. Então você pode manter esse daqui, que é o padrão. Nós temos agora Postgres com OrioleDB, só que está em alfa ainda. Eu recomendo você manter só o Postgres, porque já está consolidado no mercado. Configurou tudo certinho aqui o seu projeto? Vamos criar esse novo projeto. Depois que você criar o seu projeto, você vai cair nesse painel principal, onde você consegue ver aqui informações de analytics da sua aplicação, do seu computador, CPU, quanto de disco está sendo utilizado, memória RAM. Se você clicar aqui, por exemplo, você consegue ver os detalhes desse computador, desse plano, Um computador mais básico, 512 de RAM, uma CPU mais fraquinha. Mas para a quantidade de usuários que a gente vai trabalhar, 50 mil, que já é bastante, é mais que o suficiente. Aqui na nossa esquerda, se você vir aqui, tem um menu. Aqui você consegue ver o Table Editor, que é para você criar as tabelas do banco de dados. Aqui você pode criar tabelas do banco de dados para organizar a sua aplicação, tabela de usuários, produtos, funcionários. Você pode ter várias tabelas para organizar os dados da sua aplicação. Nesse caso, o banco de dados é o Postgres, um banco de dados relacional que trabalha com tabelas. A mesma tabela lá do Excel, a gente vai organizar os nossos dados em tabelas. Aqui no SQL Editor, você pode executar comandos SQL, comandos de consulta, para criar uma tabela, para fazer consultas, select, update, fazer chamadas no meu banco de dados. Eu posso utilizar comandos SQL aqui e executar. Eu posso administrar toda a minha base de dados aqui do Supabase pelo SQL Editor. É um editor de SQL. Aqui em Database é mais informações sobre o banco de dados, as tabelas que estão criadas, as functions, as triggers, tudo isso eu tenho que criar,
Aqui você tem as políticas, as regras, o backup do banco de dados. Aqui nós temos o serviço de autenticação. Então, dentro do Supabase, que é um back-end as service, ou seja, uma plataforma de back-end para nossa aplicação, nós temos vários serviços que trabalham no back-end, como database, banco de dados, autenticação, que é para fazer o cadastro e o login de usuários. Então, aqui na parte de autenticação, eu posso criar um novo usuário. Eu posso criar aqui por dentro, né? Criar um novo usuário com e-mail e senha. Eu posso criar baseado numa conta do Google. Tem várias formas de cadastrar um usuário. Se você vir aqui em Providers, eu consigo ver os provedores. E-mail e senha, telefone. Consigo usar a conta da Apple, Azure, Google, GitLab, GitHub. Tem várias formas de autenticação aqui, LinkedIn, Spotify. Aqui é o storage. O storage é o serviço de armazenamento para me armazenar imagens, vídeos, PDFs, arquivos de texto, JSON. Nós temos aqui o Edge Functions. Nós temos aqui o Real Time, que é para enviar mensagens. Também trabalha, né, com banco de dados, entre outras funcionalidades. Nós temos logs, integrações que a gente pode fazer, né, com outras APIs, APIs de pagamento, várias APIs aqui, ó. Inclusive, eu posso fazer a integração nativa com o próprio Stripe aqui, ó, que é um meio de pagamento muito famoso. Eu posso fazer essa integração também. E aqui em Project Settings são as configurações do meu projeto. Se eu clicar aqui em cima em Stack Mobile, eu consigo ver a minha organização. Dentro dessa organização, eu posso ter vários projetos. Nesse caso, eu tenho o meu primeiro projeto aqui, que é o aplicativo de teste, que a gente vai fazer a integração nesse aplicativo aqui. Se eu clicar aqui, eu tenho as informações desse projeto, que é o aplicativo de teste. Se eu voltar aqui, ó, eu posso criar um novo projeto. Aí eu vou criar outro projeto dentro da organização. Aqui eu consigo ver o meu plano, né? Eu estou no plano free, mas eu posso fazer um upgrade. Eu consigo ver aqui quanto de banco de dados, de users, de storage, o tanto que está sendo consumido. Nesse caso, tudo zero, né? Porque nada está sendo utilizado. Se eu clicar aqui em Account Settings, eu consigo ver a minha conta, time zone, eu posso fazer o upgrade aqui, e aqui tem o tema, né? Por padrão vem o tema claro, eu posso trocar para o dark ou manter no claro mesmo. Eu vou deixar até no dark, porque é mais fácil, né, da gente trabalhar. Vou clicar aqui no meu projeto e agora a gente vai fazer a integração. O projeto, aplicativo de teste que está na nuvem, eu preciso fazer a integração com um projeto físico que está na minha máquina, para eles poderem fazer a comunicação e eu conseguir utilizar os serviços do Supabase. Então, meu projeto foi carregado aqui. Por enquanto, não tem nada. E a gente vai fazer a configuração. Para fazer a configuração no Kotlin, você tem aqui, por exemplo, o Connect. Você pode conectar o seu projeto através aqui do framework. Eu posso conectar no Next, no Solid, Swift. E tá aqui, ó, Android Kotlin. Só que essa implementação aqui, ela é muito simplória. Não é muito interessante você conectar por aqui. Como que a gente vai conectar? Da maneira correta. Você vai digitar no Google aí, ó, Supabase Kotlin. Supabase Kotlin. Você vai acessar essa documentação aqui, ó, que é o Kotlin Introdução Supabase Docs. Eu vou deixar na descrição do vídeo para você acessar também. Tá aqui, ó, Kotlin versão 3.0. Nós temos aqui uma introdução, certo? E tá aqui na parte de installing a configuração do Supabase no Android Kotlin. Precisamos adicionar essas dependências aqui no nosso build.gradle KTS, que é o Supabase bom, o banco de dados PostgreSQL, o Supabase Auth, que é o serviço de autenticação, e o Supabase Realtime. Então, todos esses daqui, por padrão, a gente vai adicionar. Vou clicar aqui para copiar esse código, vou voltar no meu projeto, vou acessar Gradle Scripts, vou clicar aqui, build.gradle a nível de aplicativo, vou dar 2 cliques, e aqui na parte das dependências, eu vou colar a implementação do Supabase. Aí o Supabase precisa de uma versão aqui, ó. Qual que é a versão do Supabase? A versão do Supabase está aqui na própria documentação, ó, 3.7.0. Essa é a versão estável. A versão experimental é 3.7.0, ou seja, é a mesma da versão estável. Então a gente vai usar a última versão aqui, que é a 3.7.0.
essa é a versão mais atual aí do Supabase. Então aqui, ó, eu vou colocar 3.7.0. Vou voltar na documentação, eu vou descer um pouquinho mais aqui, ó. Você pode ir descendo com calma. E aqui eu preciso implementar o Ktor. O Ktor é um cliente HTTP. O Supabase precisa do Ktor para poder fazer a comunicação na web. Então a gente precisa de um cliente HTTP junto com o Supabase para poder fazer essa comunicação entre front-end e back-end. Aqui ele dá a dica para você, né? Você precisa do Ktor Client e a versão aqui. E aí o que a gente vai fazer? Ao invés de pegar essa documentação aqui do Ktor do Supabase, eu vou acessar o próprio Ktor, que é o recomendado aqui, e vou fazer a configuração dele do zero. Então eu vou vir aqui, ó, Ktor, vou colocar Ktor, Ktor.io, vou clicar aqui. Vou acessar a documentação. Nós temos o Ktor Server, que é o Ktor para servidor, e o Ktor Client, que é o cliente HTTP. Vou acessar o Ktor Client, Get Started, vou clicar aqui em Get Started, Create a Client Application, vou clicar aqui para fazer a configuração. Vou descer um pouquinho mais aqui. Eu preciso da versão do Ktor, que é a 3.5.2. Eu vou copiar isso daqui, ó. Vou jogar no meu projeto. Eu preciso do Ktor Client, o CIO e o Core. Eu vou copiar essas duas implementações. Vou jogar no build.gradle, na parte das dependências. Tá aqui, ó, Ktor Version. Aí nesse caso aqui, ó, eu vou colocar dentro de uma string, né, a versão. E eu vou criar aqui uma variável. Já estamos pegando a variável aqui. Vou descer um pouquinho mais aqui. A gente precisa também... Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui não. A gente vai vir aqui, ó, nas integrações. Não, integrações não. Developing Application. A gente vai vir aqui em Content Negotiation e Serialization. Descer um pouquinho mais aqui. Eu vou pegar esse Content Negotiation. Esse primeiro aqui, ó. Vou copiar. Esse aqui é para o Gradle Kotlin, né? Vou colar. E eu preciso também do nosso JSON. Tá aqui, ó. JSON, porque caso você queira utilizar, você já tem a implementação correta. Você tem JSON, XML. Como a gente trabalha com JSON, geralmente mantém aqui o JSON. Vou copiar e vou colar. Beleza. Aqui deixa eu só colocar o fechamento. A versão do Ktor é a 3.5.2, já é a última versão. Vamos voltar aqui para a documentação. Já adicionamos aqui o Ktor Client. Descendo um pouquinho mais aqui, né? Tem várias configurações. Ele fala que a gente precisa desse Kotlin Serialization, que é para a gente poder trabalhar com banco de dados. A gente vai colocar dentro de plugins. Então a gente vai aqui no Google, tá? Você vai colocar esse termo aqui, ó, Plugin Serialization. Vai colocar aqui, ó, Plugin espaço Serialization, e a gente vai pegar uma versão estável da própria JetBrains. Você vai pegar nesse site aqui, ó, que é o Kotlin Plugin Serialization. Eu também vou deixar o link na descrição. Vamos clicar aqui e essa é a versão mais instável, que é a JetBrains Kotlin Plugin Serialization versão 2.4.20. Vou pegar essa versão, copiar e colocar dentro de plugins. Feito isso, pessoal, vamos descer um pouquinho mais aqui. Aqui a gente não precisa colocar mais nada. Você pode fechar isso daí, fechar o Ktor, fechar isso daqui também. Vamos sincronizar o projeto, vamos sincronizar as bibliotecas. E aí, para você poder fazer a conexão de fato, eu preciso iniciar o Supabase na minha aplicação e passar a nossa chave de API e a nossa chave pública. Senão eu não consigo me conectar com o meu projeto aqui. Então vamos lá, dentro aqui, vou fechar isso daqui, vou fechar isso daqui, vou acessar App, Kotlin e Java, o meu pacote principal. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou criar um novo pacote que eu vou chamar aqui de Data Source, que é a nossa fonte de dados. Posso chamar de Server também. Vou chamar de Data Source. Dentro do pacote Data Source, eu vou clicar com o botão direito, eu vou criar uma nova classe Kotlin, que eu vou chamar de Supabase. Vou pressionar o Enter, eu tenho aqui uma classe Supabase e aqui eu vou iniciar o meu Supabase. Eu vou criar uma variável aqui chamada de Supabase, recebe o nosso Create Supabase Client. Vou pressionar o Enter, vou usar essa função aqui.
E aqui no Create Supabase Client, se você colocar o mouse aqui em cima, nós temos basicamente 3 parâmetros aqui, né? 2 são obrigatórios. Eu preciso do Supabase URL, que é uma string, e o Supabase Key, a URL do meu projeto e a chave pública, né, do meu projeto. Então vamos lá, Supabase URL. Vou escrever aqui, ó, Supabase, vou passar o parâmetro Supabase URL, vou abrir e fechar aspas duplas. Eu preciso da URL do meu projeto. Vou acessar o meu aplicativo de teste aqui, vou vir aqui na lateral, Project Settings, configurações do projeto, vou vir aqui, ó, na parte de integrações Data API e tá aqui, ó, essa é a minha URL, a URL do meu projeto. Eu vou copiar, não tem problema, né, ficar exposto na sua aplicação, porque tanto essa URL quanto a chave pública que a gente vai colocar, o próprio Supabase fala que é totalmente seguro. Você pode expor essa chave aqui, justamente porque é uma chave de integração. Então é diferente de uma outra chave externa, que você tem que tomar cuidado para você não expor, até para você não ter problemas aí na sua aplicação. Mas essa daqui não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou copiar a API URL, vou colocar aqui com uma diferença. Eu vou tirar esse REST versão 1, eu vou deixar só supabase.co. Eu vou manter só o básico aqui. E agora eu vou colocar o Supabase Key, que é a minha chave pública, a chave pública do meu projeto. Já fala, né? Pública. Qualquer pessoa pode acessar, tá? Isso aqui não vai ter problema nenhum. Isso aqui é só para fazer a integração. Vou voltar aqui na parte de configurações. Vamos vir aqui em API Keys. São as nossas chaves de API. E tá aqui a minha chave pública, a chave default. Eu vou clicar aqui para copiar. E vou colar aqui, ó. Paste, colei a minha chave pública. Bacana. Eu vou abrir e fechar chaves. Eu vou fazer a instalação aqui, ó. Você vai colocar install. Eu vou colocar o método install. Eu vou instalar o meu serviço de autenticação. Você vai colocar com letra maiúscula aí, ó. Alf. É esse Alf aqui, ó, do Supabase. Eu vou instalar o serviço de autenticação e vou instalar o serviço de banco de dados. Mais um install. Nesse caso é o Postgres. É esse aqui, ó. Postgres. É esse aqui, ó, do Supabase, ó. Beleza, essa é a configuração completa do Supabase no seu projeto. Vamos testar alguma coisa aqui só para ver se está funcionando. Vou tentar criar uma conta, tá? Mas de maneira bem superficial mesmo. Eu vou criar aqui uma função suspensa e aqui a gente vai colocar aqui o sign-in, né? Para a gente poder criar uma conta. Eu vou criar aqui uma variável para pegar a autenticação, que eu vou chamar aqui de Alf, recebe o nosso Supabase, né? Toda a configuração do Supabase, ponto, e eu vou pegar o serviço de autenticação, que é o Alf. E aqui dentro, né, vou pegar a minha própria variável Alf, que já tem a autenticação, Alf, ponto, a gente vai usar esse signup, ó, signup with. Ou seja, eu vou criar uma conta aqui, né, utilizando e-mail e senha. Aqui eu preciso passar o provedor. O provedor é qual? Nesse caso eu vou cadastrar, né, com e-mail e senha. Eu vou colocar aqui o provedor e-mail. É esse provedor aqui, ó, do Supabase, ó. É esse aqui, ó. Eu vou abrir e fechar chaves. Eu vou passar aqui o e-mail. E vou passar a senha. Password. Aqui não precisa de vírgula, não. Aqui eu vou colocar um e-mail, né? marcos@gmail.com. Para criar uma conta lá, tem que ter uma senha de até 6 caracteres, né? Eu vou chamar esse método aqui na minha main activity. Então, aqui na main activity, eu vou excluir tudo isso daqui, né? Ó. Menos o content. Vou excluir tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Vou criar aqui uma função home. Eu vou executar aqui. Aí eu vou chamar aqui o Supabase, né? Supabase recebe a nossa classe Supabase. Eu preciso rodar isso daqui dentro de uma thread paralela, porque é uma função suspensa. Então eu preciso do Kotlin Coroutines para criar uma thread paralela, né? Fora da UI thread. Eu vou criar aqui uma variável chamada de scope. Vai receber aqui o meu remember coroutine scope. Acabei de criar aqui o meu Kotlin Coroutines. E aqui dentro, né, eu vou executar diretamente, né? Ó, scope.launch dispatcher
.io, uma thread paralela. Vou criar aqui um launch effect. Um launch effect vai ser melhor para a gente fazer esse teste aqui. Vou colocar essa coroutines aqui dentro, beleza. Essa aqui é só para testar, tá, pessoal? E aqui dentro eu vou pegar o meu Supabase. Supabase.signup. Ele já passou aqui, né, que ele espera um e-mail sem, mas eu não vou falar que eu quero isso agora, porque eu já estou passando diretamente. Isso daqui é só para a gente poder chamar esse método. E eu preciso, né, vir aqui no Android Manifests e colocar a permissão de acesso à internet. Não tem como se comunicar no nosso servidor sem ter a permissão de acesso à internet. Então eu vou colocar aqui, ó, user permission e vou colocar aqui, ó, internet. Coloquei a permissão de acesso à internet. Ele já vai cadastrar uma conta lá no Supabase, né? Ó. Vai cadastrar essa conta aqui. Já está se conectando com o nosso projeto. Se a gente vir aqui em Authentication, eu espero agora criar um usuário. Mas antes, você vem aqui em Providers, e precisa ver se está habilitado aqui, ó, o provedor de e-mail. Eu não consigo cadastrar um usuário se o provedor de e-mail não estiver habilitado. Ele já está habilitado por padrão, né? Eu vou clicar em cima dele. Então, o Enable Email Provider já está habilitado. Tranquilo. Se ele está habilitado, a gente consegue cadastrar. Eu vou executar esse projeto no meu Pixel 4. Vou vir aqui em Running Devices. Minimizar isso daqui, ó. E aguardar a minha aplicação ser executada. Ele vai executar, automaticamente já vai entrar aqui dentro do Launch Effect e cadastrar uma conta pra gente, né? Isso daqui é só pra gente testar, tá, pessoal? A configuração ela já foi feita a partir do momento que eu fiz isso daqui. Eu tô tentando agora fazer o cadastro, só para ter a validação 100%. E olha que interessante, deu um erro aqui, ó. Foi bom ter dado esse erro. Deu um erro da versão do Kotlin, ó. Ele fala que a gente está compilando aqui, né? O nosso metadata está na versão 2.4.0, só que a gente está compilando na versão 2.2.0. A gente precisaria estar pelo menos na versão 2.3.0. Então o que acontece aqui, ó? Vou acessar o build.gradle. Nós temos aqui a versão do plugin do Kotlin, né? Está na versão 2.4.20. Mas se eu acessar a versão do Kotlin do meu projeto, vou vir aqui em libs version .l. A versão do Kotlin está 2.2, mas tem uma atualização aqui para 2.4.10. Então vamos atualizar. Vamos clicar aqui em Change to 2.4.10 e eu vou sincronizar. Então é bem simples de resolver, porque a versão estava incompatível. A versão do plugin estava maior do que a versão do Kotlin. Na verdade, não tem a ver com a versão do Supabase, tá? Não tem a ver com a configuração que a gente fez. Esse erro foi um erro da versão do Kotlin. Mas é bom que isso aconteça para você saber como corrigir. Então vamos lá. Vamos sincronizar isso daqui e executar novamente. Deixa ele sincronizar ali. Sincronizou. Eu vou executar de novo agora. E vamos ver se agora ele consegue abrir a aplicação. Acabou de executar. Agora sim, pessoal, foi um sucesso. Ó. A nossa aplicação não tem nada, né? Por isso ficou tudo branco aqui. Será que ele cadastrou? Vamos ver. Vamos acessar aqui a parte de autenticação, users e vir aqui em refresh, atualizar. Tá aí, pessoal. Já está cadastrando, marcos@gmail.com. O provedor é um provedor aqui de e-mail. O identificador único desse usuário, que é o que mostra que ele está autenticado. Cada usuário tem o seu identificador único, a data que foi criada, a data que foi atualizada e por aí vai. E ele não salva a senha. Já está funcionando a integração do nosso projeto lá no Supabase. Nas próximas aulas aí, eu vou começar a fazer o cadastro e o login do usuário. Espero você na próxima aula.